Boa tarde. Os meus cumprimentos aos presentes, à Universidade de Lusíada e felicito a Universidade pela escolha do tema, que é extremamente pertinente e que eu abordo à luz do tema que aqui está, que é Ordenamento e Desenvolvimento Vocacional Sustentado, ODVS, Planos de Qualidade e Quantidade. O tema é bastante extenso porque tem uma abordagem teórica, depois tem um paradigma, depois tem a aplicação a um caso de estudo, depois tem os resultados do caso de estudo. Esses resultados foram ampliados a uma área maior do território, que deram origem a outras conclusões e, portanto, eu vou ter que ler e vamos ver se consigo, portanto, comunicar a situação. Ora bem, então temos aqui. Na relação com o mundo, o homem assegura energias vitais ao abrigo do planeamento e ordenamento, com o objetivo e missão de aumento de consumo e expansão de vida. A evolução da atual dicotomia estéril de separação entre homem e o mundo para uma relação dialética traduzida numa trilogia evolutiva complexa e interrelacional entre ambiente, território construído e homem justifica o tema deste painel Ambiente Construído e Saúde Humana. O estado da arte, no entanto, é portador de dicotomias reveladoras da ausência dessa dialética e que oscilam entre o que aqui vou designar de planeamento territorial mecanicista e fundamentalismo ecológico. O planeamento territorial mecanicista baseia-se, segundo esta tese, na proação territorial geradora de um círculo vicioso entre exploração e consumos excessivos. No que concerne à exploração, eu vou passar aqui vários slides que nós estamos constantemente a ver, não é novidade para ninguém. O alvo são áreas económica e socialmente mais vulneráveis, visando a extração máxima de componentes geofísicas. Estas, destituídas do seu estatuto existencial prévio, vistas como recursos, são redefinidas como matéria-prima para manufatura em áreas urbanas de fixação concentrada, enquanto que as entidades territoriais de onde provêm, antes sistemas vivos, sucumbem à devastação de que são alvo. A voracidade do consumo excessivo, suportado pelo capitalismo, mercado global e avanços tecnológicos afins, alimenta o crescimento descontrolado de metrópoles e megapólis, artefatos de grande dimensão. Estes, destituídos de uma lógica de vida própria e de sistemas ecológicos de regeneração, tornam-se vulneráveis ao desgaste e falibilidade dos sistemas, exclusivamente operativos, mecânicos ou digitais, e cada vez mais dependentes da exploração de entidades vivas, matéria-prima, cada vez mais raras. O fundamentalismo ecológico, em oposição ao planeamento territorial mecanicista, é uma opção dimissionária da ação territorial. Baseado na nostalgia de valores ancestrais e ou do modelo naturalista, defende a criação de áreas de proteção intocáveis e contemplativas que, impedidas de qualquer atividade humana, incluindo a económica, essencial à sua sustentabilidade, tornam-se suscetíveis ao abandono e a fenómenos de reequilíbrio da natureza. Eu estou cá a dar aqui o exemplo de fogos. Este aqui é em Esposende, onde eu trabalhei, e que eu acho este slide dava para conversar um bocado, porque temos aqui um exemplo de um edifício, digamos, com uma opção territorial mecanicista, e temos aqui aquela famosa casa do arquiteto Fernando Távaro, que fica no Pinhal do Ofir. E o Pinhal do Ofir era uma questão que era muito discutida. Aliás, nós dávamos os pareceres com o Ministério do Ambiente, digamos que essa situação também obrigou a refletir um pouco sobre isto, mas isto dava para mais outra conversa. A oscilação entre a exploração predatória, a resposta predominante, segundo esta tese, é o seguinte: a oscilação entre a exploração predatória e o abandono territorial, a destruição dos ecossistemas, a acumulação de resíduo, a exploração dos mais fracos pelos mais fortes e as lutas entre povos pela posse de recursos, entidades vivas em declínio, são geradores de fragmentação de territórios e comunidades. Desculpem lá, que era isto que eu queria. Portanto, aqui estão os resíduos. Estes fenómenos são disruptivos no sistema hídrico, marítimo, terrestre e atmosférico, causam caos humano e ecológico e fenómenos extremos dicotómicos da natureza em reequilíbrio que, à escala que lhe é própria, assumem uma dimensão global.
Portanto, eu pus nos slides vários sistemas que... A resposta predominante tem-se focado na contabilidade do ciclo de consumo e exploração face aos estoques disponíveis. Esta abordagem, situada ao nível das consequências, integra o pensamento valorativo e as preocupações ambientais a posteriori, como compensação de excessos da má escolha. A procura excessiva de remédio para minimizar a doença gera um ciclo vicioso, gerador de novas consequências de novo excesso. A solução está na origem, esta é também a tese, está na origem, no si, o que o homem não for capaz de resolver, a natureza resolve. Mas há aqui uma coisa, desculpem lá, há aqui uma pequena situação. Que eu depois parti, que eu por acaso não tenho aqui, mas vou tentar dizer. Pronto. Está aqui. Desculpem lá esta situação aqui. 1, 2. Pronto. Esta situação, o facto a causa, a origem deste problema está no homem. Portanto, considerando que a raiz do problema reside nas causas, ou seja, em nós, tal como no estado da arte, o nosso pensamento e estilo de vida diverge entre duas fontes de energia, que eu designei de energias exógenas de nutrição, do domínio dos valores úteis, determinando impulsos do ter e que têm por objetivo assegurar a segurança e sobrevivência imediatas. As energias endógenas vocacionais, do domínio dos valores universais, que determinam impulsos do ser, vocações, e têm por objetivo orientar a vida segundo uma axiologia do universo ético, estético e da verdade ontológica. Ao desequilíbrio verificado entre o planeamento territorial mecanicista e o fundamento ecológico presente no estado da arte, corresponde equivalente desequilíbrio no recurso a estas duas opções energéticas, o que contradiz o princípio da unicidade da mente, que postula que o corpo e o espírito são geridos pela mente numa relação de unicidade, num sistema referencial de espaço-tempo. Isto é, a nossa mente, estimulada pelo nosso saber a priori, o nosso imaginário expectável e a interação com o mundo exterior, predispõe-nos para novas verdades e valores que, por sua vez, podem expandir desde o mais simples ato de autopreservação ao mais complexo que estabelece a conexão entre as coisas. Esses níveis de consciência situam-se, como diria Nikolai Hartmann, em níveis ônticos que fazem parte da nossa evolução como humanos. Poder-se-á concluir que a evolução humana depende da nossa capacidade de relacionar o pensamento analítico e factual num certo e determinado espaço de tempo próprio das energias exógenas de nutrição com o pensamento fenomenológico e categorial no espaço de tempo da existência das coisas próprio das energias endógenas vocacionais. Como diria Merleau-Ponty, acerca da unicidade do ato, que integra a dualidade da percepção fenomenológica e factual e a dualidade das energias endógenas e exógenas, a natureza e o outro constituem um meio em que nós nos descobrimos. Mas nós já sabemos que o ponto singular que nos institui se dá no sentir pela emergência da carne. Aí, o plano horizontal da nossa história é viabilizado pela projeção do plano vertical que nos liga ao ser. É neste ponto singular da interseção dos planos que a nossa corporeidade nos é dada e nós somos instituídos como interser. Em suma, há evolução quando o ato de consumo acontece cada vez mais na justa medida do quadro de expansão de vida que lhe corresponde e cuja consciência vamos adquirindo. Aqui eu dei como exemplo a expansão de vida. Por exemplo, temos aqui um ovo, a energia endógena vocacional é uma energia interna, a energia exógena de nutrição é uma energia externa e há vida, ou há expansão de vida, quando a energia endógena vocacional é superior, está em equilíbrio, é ligeiramente superior à externa, porque se o ovo ele, portanto, tem que haver uma relação de significado e escala de energias. Esta situação, portanto, dada esta situação, verifica-se também que há uma contradição entre os objetivos de vida que o ser humano tem e os resultados. A persistente separação entre ser humano e mundo, presente no estado da arte e no pensamento, contraria os princípios de uma evolução saudável e da unicidade da mente.
É evidente que o regime de insularidade do homem com o meio ambiente... Faltam 5 minutos, professora. Eu vou tentar saltar. Compromete a capacidade vital de ambos. A teoria de Gaia concebe a Terra como um organismo vivo, em que a atmosfera é um produto biológico construído e consumido por seres vivos, destaca essa interdependência. Paradoxalmente, embora o pensamento territorial tenha como objetivo primordial a vida, observam-se evidentes e crescentes fenómenos de regressão vital. Tal é revelador que o exercício deficiente das atividades humanas, na medida em que contraria a evolução humana saudável e prejudica a capacidade vital que decorre da relação homem-mundo, é responsável pela sustentabilidade global do estado da arte. Esta situação levou-nos ao novo paradigma, o que foi o território epistemológico da arquitetura. A urgência de reconstruir de forma saudável a atmosfera exige a superação das dicotomias e uma nova abordagem que relacione os atos de nutrição, consumo, do domínio da razão científica, com atos do valor, do domínio da razão poética. Valores úteis com valores universais, consciência nuclear com consciência alargada. Após a abordagem de várias áreas do saber, o ordenamento territorial mais perspectivado para o conceito de vocação do território e as características do território epistemológico da arquitetura evidenciaram-se como arquétipo de transição para um novo paradigma que aqui se designou de ordenamento e desenvolvimento vocacional sustentado. Eu tinha aqui digamos, um pequeno texto da professora Maria João Rodrigues, eu vou passar à frente, que eu acho que era muito interessante, porque ela define muito bem a arquitetura. O conceito de arquitetura está espelhado no diagrama do território epistemológico da arquitetura, que está aqui no meio, que é o espaço de articulação entre os modelos conceptuais platónico e aristotélico, razão e estética, matéria e espírito, valores úteis e universais, onde é possível inscrever operações de causalidade e pragmatismo, operações do ciclo da criatividade e alcançar a ideia operativa que relaciona os dois mundos, a verdade do ato, aparência e a verdade do valor, essência. Ao sobrepor o diagrama do território epistemológico com as dicotomias do pensamento e do estado da arte, verificamos que a solução está no espaço de ligação entre o diagrama estético e o diagrama funcional. Portanto, este modelo estabelece um paralelismo entre diagramas estético e funcional, permitindo a identificação da ideia e da necessidade, geradora de hipóteses relacionadas. Por meio da aplicação do critério custo-benefício, alcançam-se as hipóteses que melhor resolvem ambas, num quadro de verdade e de valor do ato que constituem os princípios de ordem do ODVS. O ODVS, como pré-arquitetura do lugar, arte e ciência da vida, gera o espaço no tempo vivido. Como arte, organiza-se em sistemas de subsistemas dinâmicos que dispõem as partes numa ordem de mútua sustentação em regime de unicidade dos conhecimentos múltiplos que, à semelhança da roda, complexifica-se e universaliza-se em 3 escalas ou níveis. A do eixo central, unicidade e coesão, dos raios, a articulação entre o valor imutável e imutável, e a periferia, que representa a agilidade de acesso à manifestação na sua escala mínima. Passamos depois à fundamentação teórica. Portanto, aqui estava a operação de círculo da criatividade. Vou passar ao diagrama conceptual. Portanto, tínhamos o vértice da avaliação sistémica vocacional, que é do domínio do diagrama estético, que envolve a leitura fenomenológica em relação à essência das coisas. Portanto, valoriza energias endógenas vocacionais. Depois temos o segundo vértice da avaliação económica e de mercado, que é do domínio do diagrama funcional, ao abrigo das leis da razão em relação à aparência das coisas e a verdade do ato. O terceiro vértice, portanto, faz a formulação de hipóteses cenários, aqui esses hipóteses cenários são sujeitos a uma estratégia de avaliação e custo-benefício. A avaliação da relação de custo-benefício otimizada dos cenários e hipóteses pretende alcançar um sistema de oferta sustentável de procura interna e externa, considerando tanto os valores concretos e temporais, quanto os valores universais, intangíveis e duradouros. O resultado final é a ideia operativa que suporta o relatório estratégico. A fundamentação metodológica baseia-se na concepção de tecido vivo, autorregenerativo, monitorizado por um sistema de gestão e execução para correção de entropias e estratégias. Eu vou passar, não há hipótese. Pois. Porquê o ODVS? Eu vou realmente acelerar. O ODVS integra os 2 pilares da sustentabilidade, sociedade e ambiente, mas integra a priori na avaliação sistémica vocacional.
Portanto, ele não aparece como um elemento isolado, aparece como um sistema que se relaciona depois com o valor económico. Portanto, digamos, a sociedade e a economia, a sociedade e o ambiente estão ligados no mesmo sistema e depois é que se relaciona a economia. Portanto, digamos que a sustentabilidade deixa de estar a posteriori. Depois também o PTM tem um modelo de cidade-máquina, gigantemente de estruturas centradas no consumo, ações de sentido único, não integrativas, produção excessiva de resíduo, de um lado. O ODVS promove uma relação de dois sentidos, integrativa, ecossistémica, reduz a produção de resíduo e de erro e valoriza a ânima do lugar, o genius loci. Portanto, recupera o conceito de arquitetura, expressão viva e simbólica do lugar. Como exemplo disto, eu vou mostrar aqui neste slide o Hospital de Kaedi, na Mauritânia, fruto da arquitetura tradicional, que inspira novas soluções da arquitetura contemporânea, promove um novo conceito de familioterapia em que o programa é adaptado à cultura das populações. Portanto, há aqui um cruzamento entre valor vocacional, valor económico e portanto, está mesmo. Pronto, depois temos aqui o projeto Santuário de Fátima, do arquiteto Gonçalo Birno, que também transfere a poética e a simbologia da arquitetura, e aqui o projeto de Estoril Sol, do mesmo arquiteto, que foi, digamos, que foi coagido ao funcionamento do planeamento territorial mecanicista. Depois, eu vou só dizer isto, entretanto, isto foi aplicado ao plano de Vila de Conde. No plano de Vila de Conde, chegámos à conclusão, fizemos a avaliação sistémica vocacional, que deu origem a uma categorização de unidades de significado e escala, daí o plano de qualidade e quantidade. Esses significado e escala eram à base de marítimo, marítimo-terrestre e terrestre. A escala é de nível 1, nível 2, nível 3. Quando se foi cruzar com a avaliação económica, o conceito de hipercluster da economia do mar foi extremamente interessante porque ele tinha as mesmas classificações e, portanto, era realmente o sistema vocacional com o hipercluster geravam cenários de desenvolvimento extremamente interessantes porque eram paralelos. Também tinha o nível 1, nível 2, nível 3 e o nível 4 era a estratégia. Eu vou pôr só os tópicos do coisa e seja. Portanto, depois aqui, isto aqui não interessa, depois a vantagens e a expansão dos resultados, isto é o hipercluster, com os 4 níveis, o quarto nível é estratégico e eu tinha o quarto nível na metodológica. Quando apliquei a Vila de Conde e Póvoa de Varzim, verifiquei que havia sinergias extremamente interessantes entre as unidades nível 1. Entretanto, expandi outra vez os resultados em relação a todas as áreas costeiras entre Leixões e Viana do Castelo e novamente percebi que a necessidade de um sistema regional que dava escala aos pequenos portos para se ligarem com o Porto Grande e dava escala ao porto de maior dimensão para se ligar ao pequeno porto. Portanto, isto deu novas perspectivas em relação ao território nacional, os pequenos portos e zonas costeiras desligadas da força dos portos de maior dimensão e, entretanto, aqui era uma perspectiva de um modelo territorial em que os sistemas regionais criavam um sistema integrado de ordenamento. E pronto, muito obrigada, desculpem.